O nosso convidado de hoje combina as palavras Maia e desporto na perfeição. Destacou-se no voleibol de praia, mas também conseguiu excelentes resultados no pavilhão. Hoje é fisioterapeuta e está aqui connosco. José Pedrosa, bem-vindo. Muitíssimo obrigado pela tua presença no nosso podcast Maia, Cidade do Desporto. De facto, no teu caso, Maia e desporto andaram sempre, diria que, de mãos dadas, não é? Desde cedo. Sim. Até por influência familiar. Isso. Portanto, eu também desde cedo, como os meus pais também eram professores de educação física, ou seja, todo o meu contacto era sempre com o desporto. E eu sempre quis ser professor de educação física, só quando comecei ali a ver, tanto desporto, depois as seleções, depois não sei, eu falei, não, afinal eu gosto também da área da saúde, quero ao fim e ao cabo algo que também tenha a sua prática, que não seja só a parte da teoria, deixa-me encontrar aqui o meu local. E depois foi por isso que depois também fui para a fisioterapia. Não foi por não achar piada à atividade dos pais? Não, gostava mesmo. E, bem, antigamente nós não parávamos, não é? As pilhas eram melhor do que Duracell, não é? Portanto, nós queríamos desporto e era o dia todo, era rua, não é? Ou seja, eu vivia, ao fim e ao cabo, num espaço urbano, ou melhor, rural, mas não deixava de ser muito citadino, não é? Porque nós tínhamos tudo, ok? Mas mesmo assim, ainda andávamos na rua, saltávamos muros, não é? Atravessávamos campos, andávamos nessas dinâmicas todas do subir a árvore. Certo. E pronto, essa parte, felizmente fui tendo a minha cota parte, não tanto como se calhar deveria ter, mas ainda tive. Mas o desporto foi desde cedo, claro que naquela altura, o desporto só começava para nós aos 10 anos, que era quando os clubes formavam os infantis. Certo. Agora é desde cedo, qualquer coisa, é aos 6, aos 7, aos 8. É os minis, é tudo. É tudo isso, ou seja, na minha altura era aos 10, foi onde eu me iniciei, até lá era rua, portanto... Mas com lembranças dessas ligações ao desporto e à Maia, para além da rua, ou seja, de coisas, enfim, com mais responsabilidade por parte dos pais, nomeadamente por parte do teu pai com o futebol? Sem dúvida, ou seja, o meu pai desde cedo teve ligado ao Futebol Clube da Maia, e depois também teve a ligação desde 1982, 83 à Câmara da Maia e ao Pelouro do Desporto, e pronto, e a partir daí foi sempre um up, ou seja, muitas das pessoas que nós interagimos e conhecemos hoje em dia abriram-se muito pela parte ao fim e ao cabo do meu pai, das ligações todas que nós temos à Maia. Claro, também fez enraizada na Rua dos Azeiteiros, ok? Portanto, daí vem muito da nossa família e da nossa história, portanto, Câmara, Futebol Clube da Maia, Rua dos Azeiteiros, andávamos ali e toda a gente se conhece, ou seja, hoje em dia eu não sei quem é a Bina dos Socos, o Zé das Couves, não sei, mas o meu pai sabe quem são todos, não é? Olha, e é por culpa do teu pai que tu vais primeiro experimentar futebol no Futebol Clube da Maia? Pois não sei responder a essa pergunta. Entendo que naquela altura toda a gente ia para o futebol, ou seja, não havia clubes, não tínhamos a dinâmica que tínhamos hoje em dia, mas o meu pai ligado ao futebol, toda a gente jogava futebol, também vou para o futebol, ou seja, atravessava a estrada da escola, ia para o futebol, andávamos ali com o skate, com a bicicleta, seja o que for, e pronto, e fazíamos as nossas... Sim, se calhar os colegas também estavam ali, não é? Sim, estava tudo ali, porque na altura era aquilo que havia. Agora a Maia, a cidade do desporto, e ter ali aquele polo em que tem várias atividades não existia na nossa altura. Mas pronto, a maior parte das pessoas iam todas para o futebol, assim como hoje em dia, ou seja, o voleibol tem uma proporção muito mais baixa porque a bola no pé para o futsal ou para o futebol rouba os jogadores todos ao voleibol, não é? Embora no feminino há um incremento, ok? Mas no masculino não há. Portanto, no meu caso, era aquilo. Como eu não tinha muito jeito. Era isso que eu ia perguntar. Primeiro é a posição e o que é que correu mal. Eu era aquele jogador... Entraste para os sub-13, julgo, mais ou menos. Eu fui ali até aos 13, 14. E eu era aquele jogador que jogava em todos os lados, mas que não jogava em lado nenhum. Não é? Portanto, era aquele ponto que ia jogando, olha, falta o ponto de lança, vai tu, olha as defesas, vai tu, olha Marco Tinaia, faz não sei o quê, pronto, eu ia todo contente e divertia-me porque gostava daquilo. Claro. Não tinha muito jeito, se calhar, passado uns anos, até podia ter um bocadinho mais de cultura tática, isso, mas os meus colegas eram melhores do que eu, sem dúvida nenhuma. E o que é que te fez depois de dar o salto para o voleibol? Faz aquele grande interregno que é as aulas e o futebol. O futebol começava a 1 de agosto, os treinos e isso, ou mais para o final de agosto, e naquele interregno das aulas, o que é que nós vamos fazer? Eu sou do Castelo, os meus colegas que viviam ali à minha beira, todos jogavam voleibol, montávamos um fio numa árvore, não sei o quê, jogávamos voleibol, íamos para a Quinta da Gruta, era o torneio de verão, era aquelas coisas todas, vai-se para a praia, ok, nós desde cedo fazíamos praia em Labrujo, havia sempre um colega meu isso que ia ter connosco, que a minha neta ia até em Geira, jogávamos ali entre todos, praia. Chega ali aquela altura em que eu passo do escalão de iniciado para juvenil, sou juvenil primeiro ano,
todos os meus colegas já com cabedal, já todos homens, e eu lingrinhas, fininha, não sabia jogar. Quem diria? Agora fiquei um bocadinho mais robusto. E chego lá, eu vou passar aqui a época toda no banco, a bater palmas, bancada e isso. Se calhar, deixa-me experimentar um bocadinho o voleibol. Uns puxam daqui, outros puxam ali, lá vou eu. Vou para o voleibol, começo. E entras ali, começas a vai, chegas a uma altura que já nem pensas se é aquilo, porque já entra aquele boliço, aquela competição, é chamado para a seleção, eu não sei o que mais, as coisas vão por ali fora e vem aquela ilusão toda de querer ganhar, querer competir, com aquelas coisas todas, e pum, aí fomos por ali fora e nunca mais pensei, ou seja, cada situação ia-te levando sempre a um pedestal, ou seja, ia-te abrindo mais portas e agora não podes chegar, agora para sobe conquistar. mais um degrau e portanto difícil seria descer aquela escada que já estava, estava elevada. Mas a verdade é que o voleibol e todas as dinâmicas e tudo que aquilo que giria à volta do voleibol era difícil depois sair, porque tínhamos tudo. E depois no voleibol também tínhamos uma forma de estar em uma cultura diferente. Não vou dizer que no futebol não houvesse nessa altura, mas era diferente e estava-se super bem. Foi difícil a adaptação do pé para a mão, não? Não foi muito difícil, se calhar. Chegavas tudo, se calhar, não é? Se andavas na rua, aquilo era aquilo, se era calhar, o normal, não é? Se calhar aquilo que acontece hoje em dia, ou seja, como se calhar os pequeninos não têm tanta destreza ou tantas competências porque estão mais fechados, mais especializados ou aquilo que hoje em dia existe o ortopedista especializado nisto, ou naquilo, ou no outro, nós íamos a tudo. Portanto, nós se calhar tínhamos competências motoras, ok, mais vastas do que hoje em dia. Olha, sou super bom naquilo, portanto, daríamos um jeito em todo lado, ou seja, olha, tenho a bola de basquete, jogo basquete. Exato. Olha, tenho aqui um carrinho de rolamentos, vamos embora. É o que estiver mais à mão. E isso também com certeza impulsionado não só pela época, mas também pelos teus pais que percebiam que o desporto ao ar livre, ou pelo menos essa brincadeira, fomentava também esse espírito de grupo que acaba por estar presente na rua, como nas equipas, seja de pavilhão ou seja na praia. Como no teu caso. Começas cedo, ainda assim, no voleibol, julgo que iniciados. Quando é que há o salto para o voleibol de praia? É em simultâneo, porque as coisas assim são no voleibol ou não? Sim, um bocadinho isso. Mais uma vez tínhamos aquele interregno do final da época, claro, com o início da época. O que é que vamos fazer? Praia. Toda a gente quer sol, praia, areia, aquelas coisas todas, conjugava-se todo para um ambiente fantástico. Tínhamos a primazia, que tínhamos os nossos 2 campos na Quinta da Gruta, ok, que eu até costumo dizer que um dos nossos amuletos para ganhar lá o Campeonato da Europa de Sub-23 foi quando jogámos em Esposende, a final, e estava um dia de nevoeiro cerrado. E então tínhamos o farol, e nós estávamos habituados aos carrinhos aqueles telecomandados, que tinha sempre lá ao lado das pistas. Portanto, isso na Quinta da Gruta. Exatamente. Portanto, foi aí que nós começamos a praticar. Passávamos lá o nosso dia, depois a piscina ao lado, aquilo tudo se conjugava. Era uma categoria, nós passávamos lá o dia metido. Com referências no que ao voleibol de praia diz respeito ou não? A determinada altura? Não. Ou seja, que em todas as áreas não consigo encontrar. Já pensei uma outra vez, mas não, ou seja, teria que forçar muito para criar aí qualquer coisa. Foi acontecendo. Foi acontecendo. Com que dificuldades em cada um dos desportos? Porque é diferente naturalmente do futebol, do voleibol, naturalmente, certo, mas o indoor do voleibol de praia, há naturalmente que especificidades, não é? Sim, eu creio que sim, mas aquela palavra que toda a gente hoje em dia tem que utilizar é uma pessoa tem que se adaptar. E ponto final de parágrafo, portanto, toca adaptar. Okay. Como eu sempre adorei a praia, podia haver o sacrifício que fosse, que estava tudo bem. Mas é mais duro? Vento, depende. A mim não me chateava muito. Ou seja, é mais giro porque há o sol, há o estilo, não é? Não, tudo mas é bom, depois... estamos mais em jogo, depende mais de nós. Eu gostava de depender de mim, portanto gostava daquele stress que tens que estar e se tu falhares a equipa vai. Portanto, vamos embora. Portanto, eu sempre gostei muito das duas vertentes. Agora, se calhar custa muito menos adaptar-me ao indoor, do que à praia. Ok? Ou melhor, a praia pode custar mais um bocadinho, porque a areia, pronto, aquelas coisas todas. É mais propício a lesões ou não? Não, a praia é tranquilíssimo. A praia é tranquilíssimo. Para mim aquilo até... Agora estou a falar com fisioterapeutas. A reabilitação está lá feita toda, não há problema nenhum. E ambas se conjugavam e para mim era extremamente fácil estar numa, estar na outra, não me chocava. Agora, chocava-me porque assim, por exemplo, na primeira semana que saía do indoor para a praia, parecia tudo fácil. A segunda, terceira semana era de caixão a cova.
Era difícil. A partir dali entrava e estava tudo certo. E a parte é que a praia dá-nos uma data de skills que depois no indoor se vai notar a diferença. Okay? Olha, no voleibol de praia há um percurso ascendente, parece-me muito rápido, de facto. Vocês, primeira dupla com o Teixeira, julgo eu, chegam a campeões nos ajuda-me, há ali um campeonato da Europa que nós fazemos um terceiro num campeonato de sub-17 que devíamos ter ganho, ou pelo menos ir à final. Portanto, ficou ali uma aprendizagem brutal. Tivemos a ganhar nesse jogo 11-5. 11-5. Fomos perder a meia-final para uma equipa russa que depois acabou por ganhar também com sorte. Mais uma vez, acredito que aquela parte mental brutal deles, aquela frieza deles, porque os austríacos também eram melhor que eles. E acabaram por perder, e foi uma desilusão brutal. Nós perdidos na Croácia, em Zagreb, nem sabíamos onde é que era Zagreb, metem-nos no avião, olha, vão lá os dois. Mas foi aí que ganharam a medalha de bronze, não é? Aí ficamos com o bronze, ficamos com o bronze. E uma frustração brutal, e ganhamos depois o terceiro e quarto também com sorte, porque a equipa da Estónia jogou super bem, mas chega ali àquele 16 igual e vai-lhes a cabeça. E nós conseguimos ganhar 17-16, mas se eles tivessem ganho, era justíssimo. Era justíssimo. Ganhamos então, e pronto, e depois a partir daí não há campeonatos de subs como há hoje em dia, 17, 18, 19, não, depois era só o sub-23. Pronto, tivemos a felicidade. Era uma subida muito grande. Pronto, e quando nos toca o sub-23, e pronto, correu-nos bem. Tivemos também uma derrota pelo meio, que o treinador por acaso era um amigo meu, que ele estava então com as duas duplas espanholas, e ele diz-me, se eu te apanhar, eu sei como te ganhar, eu vou-te ganhar, mas tu vais ganhar o torneio. Diz-me ele, e então nós cruzamos. E assim foi? E assim foi. Ou seja, mas nós depois vimos para o lado do quadro o pior de todos, levávamos as trutas todas. Então nós cruzamos com a Espanha, e ele taticamente jogou bem, ganhou-nos, nós perdemos esse jogo bem e vimos para os derrotados, uma maratona. Checos, russos, não sei o quê, estamos tramados, vamos levar aqui uma esfrega, está tudo, mas correu bem, as coisas aconteceram, e depois também aos austríacos, que era uma dupla diferente, lá ganhamos lá em Esposende, e com o Teixeira. Para além dessas memórias de sub-23, depois há outras, enquanto sénior, com outros companheiros, porque há entretanto novas duplas que se vão fazendo neste percurso. O que é que retens de triunfos e de memórias desse percurso de praia, primeiro? Sim, eu tenho um bocado de dificuldade, porquê? Porque eu coloco, ou seja, sou muito objetivo, ou seja, muito focado. Logo, eu estou a acabar de ganhar ou de perder, mas já estou na outra, já estou amanhã, já estou no próximo torneio. Portanto, nem me dá tempo para estar ali com aquela efusividade. As pessoas dizem, basta ganhar, não sei, está tudo bem. Para a semana viagens para não sei onde, está tudo, ok? Já estou preparado, portanto, para o próximo, ok? Portanto, cada qual viva à sua maneira. Ou seja, enquanto aquele se calhar precisa do álcool da noite, não precisava disso, precisava estar recatado. Quando nós somos campeões da Europa de sub-23, vai toda a gente para a farra e eu vou para o hotel. Vou para o hotel, tranquilo, só queria estar sozinho. Mas tu não vem. Quem era a tua dupla na altura? Era o Teixeira. Depois e ele ia. Depois... Até que o Pedrosa, ganhamos isto e ele vai para o quarto. Não quero mais esta dupla. É mesmo. E a mesma coisa foi quando ganhamos o nosso primeiro título de campeões nacionais de praia, foi em Portimão. E ele e o Julião Bastos, que nos ajudava como treinador, também foram, ok? E eu quero paz, quero estar aqui sossegado. Portanto, eu fiquei, ou seja, fiz a minha parte, jantamos, no dia assim, mas eu vim para o meu recanto. Sim, mas há com certeza momentos que... o Campeonato da Europa de Sub-23, não é? Sim. Claro, esse Sub-17 que falamos pelo aspecto, ou seja, tínhamos ao fim e ao cabo também aprender a perder e aquelas coisas todas. Sim, pela importância, pelo impacto, é a primeira vez, tudo, não é? Estamos ali, ou seja, aquela impulsividade que nós temos, não é? Aquela coisa toda, ou seja, devíamos ter ganho, não perdemos, portanto há que superar isso e passar e andar. É uma boa lição. É o que é uma boa lição. Mas dentro da praia, ou seja, qualquer título de campeão nacional teve a sua expressão, uns mais, outros menos, e mesmo os próprios campeonatos que cada qual dá o ênfase que quiser, por exemplo, dos jogos da lusofonia, algumas partidas mesmo nos jogos do circuito mundial, temos histórias e jogos bastante interessantes, portanto todas elas têm... Quando se pensa que o voleibol de praia para os jogadores, para além do jogo, há ali uma grande animação para o José Pedrosa,
Não havia. Não, tinha porque eu desfrutava muito com a competição, eu gostava. Sim, seja, mas tudo que fosse extra jogo já... Eu vivia aquilo, ou seja, e às vezes quando ia aqui um bocadinho ou com o outro, não sei o quê, era sempre muito contido, era na minha paz. Sim. Ou seja, havia sempre aquele que era o Games e o que era o Fun, isto para fazer alusão a um patrocinador, que nós temos uma parceria, e era o Games and Fun. Okay. E então... E por acaso, e falando quem tu coloca, eras o Games? Eu era o Games e o meu colega era o Fun. Já e então, o que acontecia, e isso até foi o Chico, o Francisco Fidalgo, o treinador, que era treinador também da outra dupla nacional e do Espinho, que também chegou a ser meu treinador no Castelo e ajudou-me também um ano a mim e ao Gaspar quando nós estávamos na praia. Aliás, há outro Pedrosa também, forte agora, no voleibol de praia agora que é de Espinho. Sim, há uma família de Pedrosas lá em Espinho. E agora, exatamente essa dupla, tem o Pedrosa e tem o Campos, que também é do Castelo. Okay. Também é do Castelo. E pronto, e felizmente estão a fazer o percurso deles e também se estão a divertir bastante. E isso para dizer que agora me perdi. Não, estavas a dizer, pois agora também me perdi, mas estavas a dizer do Fun e do Sim, então o Chico é que chega à nossa beira e a brincar connosco. Nós temos o patrocínio nas costas e ele, olha o Games, olha o Fun, não sei o que mais. E pronto. Portanto, já havia essa indicação e já era conhecido no meio. Sim. No indoor, nós de resto temos aqui uma camisola que é do Castelo da Maia Ginásio Clube, com a qual triunfaram numa Taça de Portugal, 2014. Certo? Portanto, há aqui uma recordação e o sublinhar de alguns triunfos. Tu passas por alguns clubes, nomeadamente o Leixões, o Fiens, o Vitória, e terminas depois no Castelo, também com um triunfo importante. O que te pergunto é, esse percurso no indoor faz-se também destas pequenas vitórias ou, como tu dizias há pouco, já estavas a pensar no campeonato seguinte? Sim, as coisas iam acontecendo e a minha parte importante era eu consegui juntar a parte de, ok, eu quero jogar, sou extremamente competitivo, mas também quero me divertir, quero ter um grupo porreiro, quero me sentir bem, ou seja, quero tentar aliar todas estas condições. Quero que o balneário seja igualmente divertido como o jogo. Brutal, não há hipótese, ou seja, não há anos iguais, sem dúvida nenhuma, todos tiveram as suas especificidades e todos tiveram as suas coisas boas. Podia haver isto, aquilo, aquilo, não interessa, os ordenados nem existirem, não interessa, ou seja, todas tinham as suas histórias para contar. Portanto, eu queria era que houvesse grupo, ou seja, tivéssemos aquele trabalho de desfrutar. Sim, e mesmo dentro das equipas em que tivemos mais contrariedades, aconteceram sempre coisas super bonitas e a malta tinha sempre uma interação brutal. E mantens ligações aos teus colegas ou não? Nós estamos naquela fase difícil, nós estamos todos naquela fase difícil, mas muitas dos meus colegas, muito do networking e aquelas amizades muito, ou seja, vamos ser muito restritos na parte de amizades, muitas delas bem do voleibol. Mantém-se. O que é que dizes que estamos na parte difícil? Estamos naquela parte difícil. Uma transição, não? Não, aquela transição que é assim, não vamos falar naquela transição dos 40 anos, que é, estamos a ser pais, os pais estão a ficar mais debilitados e no trabalho ou vamos ou reixamos, ou ficamos ali estagnados, ou é agora ou damos o boost. Portanto, estamos ali naquela coisa dos 40. E a partir dali o outro que era da minha equipa, mas que é de Viana, está em Viana, o outro que está em Lisboa, está em Lisboa, e depois juntar isto aqui é difícil. E agora fui pai e agora tenho que fazer assistência aos pais. E a dinâmica é muito complicada. Depois tentamos uma vez, vamos reunir as tropas. Olha, hoje não dá, hoje não sei o quê. Quando são muitos é sempre muito complicado. E é muito complicado. E marcar o restaurante também não é fácil. Olha, vais fazendo algum desporto, naturalmente. É melhor não responder a isso. Pronto, ok. Desde 2014 fazia muito, tornei-me um rico de um sedentário. Mas não se nota. Não, consegui aumentar assim uns quilinhos e há coisa de um ano comecei, não a fazer com critério, não minimamente, ou seja, que seja... bonito de se dizer, até porque eu no resto da malta, eu como vejo o espelho deles em mim, eu fico mesmo bravo e ralho mesmo, porque é assim, o tema da atividade física nem é tema, tem que existir, o açúcar, é aquelas coisas todas, são coisas clichê que nem é preciso falar, não são tema, e a atividade física, por toda a regulação que ela faz, deveria ser feita sim ou sim. Só que depende de hábitos, depende disto, depende do tempo que está caro, aquelas coisas todas, portanto, mas devagarinho vou ver se consigo fazer qualquer coisa. Eu que conheço, imagino o teu pai a ouvir isto. Olha, ele não faz atividade física, como é que é possível? Já agora, tu quando vais para fora, ias na altura com o voleibol, tinhas
a importância de ligar para os pais, dizer alguma coisa ou não? Não, ou Nem seja, na altura não havia telemóveis. Sim. E eu lembro-me uma vez que cheguei, não sabia o que, eu estava a fazer quase a volta ao mundo, a primeira vez que chego, tivemos quase 24 horas a viajar, porque logo nós quando começamos fazemos quase os 3 continentes seguidos. Vamos daqui, vamos para a Ásia, da Ásia rodamos, sim, vamos para as Américas. Um ou mais anos que eu recordo-me que de facto eram viagens atrás de viagens. Ou seja, nós no primeiro mês e meio ficamos com o cartão prateado da Lufthansa. Eu não sei para que é que aquilo dava, mas está aqui, para que é aqui? Ou seja, demos mesmo muitas voltas. E houve uma altura que pago uma conta de 150 euros de telefone. Que é isto? Como é que isso? Ou seja, aquilo comia as moedas todas que tentava pôr na caixinha e nem conseguia falar. Certo. Portanto, ou seja, custou mais à minha mãe porque não sabia de mim, não é? O meu pai estava mais tranquilo. Ele desenrasca, essa coisa vai acontecer, portanto, não estressava muito, porque eu também tentei fazer com que não dependam da minha chamada, ok? Isto vai acontecer, está tudo bem, portanto, não deixem estar. E aos bocadinhos comecei a aliviá-los. Eu até podia ligar, olha, vou ligar, mas não, deixa manter assim aqui este registro, que é para depois não ficarem sempre à espera que eu ligue, quando eu não ligar, temos aqui um stress. Para não haver essa preocupação, não é verdade? Não havia telemóveis, aqui também não existem telemóveis, mas existe um telefone que eventualmente, não sei se chegaste a utilizar ou não, e a nossa questão é tentar perceber se este telefone tocasse agora e fosse uma chamada para ti, quem é que gostavas que fosse? E para dizer o quê, eventualmente? É difícil. Não me prepararam para isso, mas faltava como outra, dizem os teus olhos. Não, neste caso é apenas uma chamada. Mas pode ser uma chamada importante de reconhecimento, eventualmente, de alguém que te apoiou durante o teu percurso e dizer, estou orgulhoso pelo teu percurso. Por acaso, ou seja, eu vou mais uma vez ser desmancha prazer. Não, é o que é. Não, o que é, porque assim, porque o meu filho nunca me viu jogar. Yeah. Portanto, se calhar seria ele a ligar-me, pá. Sim, não seria eventualmente para dizer sim. que grande jogador de voleibol que foste, mas obrigado por seres o meu pai. Eventualmente isso já é bom. Se tivesses que ligar, ligarias para alguém para falar de voleibol ou não? Olha, tenho muita gente que se calhar deveria de ligar, mesmo a agradecer e tudo mais, porque aquela parte do obrigado eu dispenso. Ou seja, assim como também tenho alguma dificuldade às vezes no obrigado, não preciso, porque as pessoas sabem, não é preciso eu estar a dizer, opá, muito obrigado, vou-te ligar, não. Elas sabem o carinho que eu tenho, ou seja, é aquilo que fizeram por mim, ou que eu, porventura, também fiz por eles. Claro que sim. Portanto, é um bocado nesta dinâmica. Ainda que não seja necessário, eu digo obrigado por ter estado no nosso podcast Maia Cidade do Desporto. Prazer. Muito obrigado. Fica assim concluída esta edição do podcast Maia Cidade do Desporto e fica também o convite para que não perca o próximo episódio, onde vamos falar sobretudo de handball feminino com uma campeã nacional, uma maiata que passou muitos anos no Maia Stars e que hoje representa o Benfica. Estou a falar de Ana Silva. Como é que foi recebido o convite e qual foi a primeira reação? Eu estava em casa e recebi uma chamada de um número... Com pormenores, eu estava em casa. Eu estava em casa, sozinha. Eu recebi uma chamada de um número que eu não conhecia. Não perder o próximo episódio deste podcast Maia, Cidade do Desporto.